Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia do nosso devocional diário, uma vida com propósito, Rick Allen, para que estou na Terra. Eu fiquei mal durante alguns dias e acabei não postando 2 dias do nosso devocional, mas hoje voltarei, mesmo não estando 100%, para a gente continuar a nossa sequência de mensagens que eu tenho certeza que tem edificado vidas. E hoje o nosso tema é o poder de Deus na fraqueza. Mas antes de iniciar o nosso tema, eu já queria te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as mensagens que estamos fazendo. E o primeiro versículo é 2 Coríntios 13:4. Somos fracos, mas pelo amor de Deus viveremos com ele para servir vocês. E o outro, 2 Coríntios 12:9. Eu estou com você e isso é tudo que você precisa. Ou seja, Deus está conosco a todo tempo e em meio a nossas fraquezas ele nos torna fortes, mas devemos, depender dele. E Deus realmente gosta de usar essas pessoas mais fracas. Deus gosta que nós viemos a expor as nossas fraquezas, né? Todos temos fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições, sejam físicas, emocionais, intelectuais ou espirituais. Você também pode viver situações que o enfraqueçam como restrições financeiras ou relacionais, ou seja, todos nós temos fraquezas e todos nós vamos passar por situações que vão nos enfraquecer, né? E Isaías 55:9 vai dizer: os meus caminhos e os meus pensamentos são maiores do que os seus. Ou seja, Deus tem uma perspectiva diferente, ele tem um pensamento diferente do que nós estamos acostumados a pensar como humanos. E é por isso que ele usa a nossa fraqueza em favor da obra dele. E imaginamos que Deus deseja usar somente nossas virtudes, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. E a Bíblia está repleta de exemplos que demonstram como o Senhor gosta de usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias a despeito das suas fraquezas, né? Ele usa pessoas comuns para realizar coisas grandiosas a quais a gente nem imagina ou nem estaria acostumado, ou com a nossa mente humana não poderia estar habilitado a pensar sobre isso, mas Deus pensa de forma diferente de que nós, né? E a fraqueza em si, Paulo fala, né, sobre o espinho, né? E a fraqueza em si não é um pecado ou um vício de caráter que você possa mudar. Mas ela é, na verdade, uma limitação que você herdou ou não tem meios de alterar, né? E aqui ele fala de alguns exemplos que pode ser física, como deficiência, né? Física, crônica, ou alguma inaptidão, pode ser emocional, como algum trauma que você viveu, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar, ou ainda pode ser intelectual ou em suas habilidades. Nem todos somos absolutamente talentosos e brilhantes, né? E em 2 Coríntios 4:7 vai dizer: somos como vasos de barro em que esse tesouro é armazenado, o poder real vem de Deus, mas não de nós. E é por isso que, em meio a nossas fraquezas, Deus é glorificado, porque como vasos de barro, nós armazenamos todo o seu poder que vem naturalmente se sobressair em meio às nossas fraquezas, para que glorifiquemos e entendemos que isso não veio por meio de nós, mas sim por meio deles, né? E Paulo traz pra gente alguns exemplos que a gente deve seguir para permitir que ele trabalhe em meio às nossas fraquezas, né? Que Deus trabalhe em meio às nossas fraquezas. E o primeiro ponto é realmente admitir as nossas fraquezas. A gente tem que confessar as nossas imperfeições e parar de fingir que é perfeito e honesto. A gente realmente precisa confirmar e confiar a Deus tudo aquilo que nós sabemos que é imperfeito, tudo aquilo que nós sabemos que nos torna fracos, né? E se você quer que Deus o use, deve saber também quem Ele é e quem você é. Nós sabemos que Ele é Deus acima de todas as coisas e nada é impossível para Ele. Mas a gente precisa também saber quem nós somos e em que situações Ele pode se aperfeiçoar em nós, né? Porque nós somos apenas humanos e temos limitações.
Continuando, né? O segundo ponto, né, que Paulo traz aqui pra gente é regozije-se na sua fraqueza. Em 2 Coríntios 12:10 vai dizer: sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. E como que sei que tudo é para Cristo, estou muito contente em minha fraqueza. Ou seja, Deus sabe o que é melhor pra gente, Deus sabe de todas as coisas da nossa vida, Ele sabe quando Ele vai nos usar a seu favor, e Ele sabe de todas as nossas fraquezas, e como a gente falou, os pensamentos dele são melhores do que o nosso. Então, o que a gente vê como fraqueza, na verdade, pode ser para Ele uma oportunidade de agir através de nós, né? E ele fala, né, sobre várias razões para ficarmos contentes com nossas fraquezas. E a primeira delas aqui é: elas nos fazem depender de Deus. Falando a respeito da nossa própria natureza, que o Senhor recusará eliminar. Então, essas nossas fraquezas nos faz depender de Deus, mesmo que a gente não queira, porque a gente sabe que naquele momento, naquela situação, naquele ambiente, ou seja, naquele ponto nosso, nós somos fracos, então a gente tem que depender de Deus quando Ele tiver que ser usado. E em 2 Coríntios 12:10, em uma outra versão, vai dizer: já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades. Porque quando estou fraco, estou forte, né? Isso é pra gente sempre que se sentir fraco, Deus irá lembrá-lo de que você depende dele e que através dele você se torna forte. Mais um ponto aqui é que as fraquezas também previnem a nossa arrogância. Ou seja, elas nos mantêm humildes. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 12:7, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. Muitas das vezes Deus reúne uma fraqueza com uma força para que você não se torne arrogante naquilo que você acha que é tão grandioso, tão maravilhoso, que você acaba se tornando arrogante. Então Deus une com uma fraqueza para que a gente possa se lembrar que nós dependemos dele e que toda a honra e toda a glória vem por meio dele, né? Aqui ele dá o exemplo até de Gideão, que recrutou 32.000 homens para combater os midianitas. Mas Deus reduziu apenas 300. Por quê? Porque nessa questão de apenas 300, a vitória seria muito mais difícil de ser conquistada. E aí, dessa forma, realmente toda a honra e toda a glória seria dada a Jesus, né? A Cristo, a Deus. Porque foi por meio deles que eles conseguiram vencer essa batalha. E outro ponto aqui também é que nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os fiéis. Quando a gente acha, por meio da força, que a gente não precisa de ninguém, a gente gera, né, esse espírito independente, que a gente não precisa das outras pessoas, que a gente consegue se virar sozinho. E em contrapartida, as limitações, as fraquezas nos mostram como precisamos um dos outros e como dependemos um dos outros, né? E isso realmente que é a grande força da unidade entre os irmãos, que fazendo com que dependemos um dos outros, nós nos unimos e contemplamos, né? Formamos um exército valioso, porque usamos nossas fraquezas e nossas forças, um fortalecendo o outro em meio à sua fraqueza. E existe uma frase que o autor Vincent Havner brincava dizendo: os cristãos são como flocos de neve, são frágeis, mas juntos param o trânsito, né? Ou seja, a nossa força também está na nossa unidade. E, acima de tudo, um dos motivos para a gente se alegrar na nossa fraqueza é que elas aumentam a nossa capacidade para o exercício do ministério e da solidariedade. Porque quando a gente passa por essas situações que nos enfraquecem, ou quando a gente reconhece nossas fraquezas, nós ficamos mais atenciosos. E isso faz nós termos mais compaixão pelas fraquezas dos outros, né? Pensa só, uma pessoa que acha que não tem fraqueza nenhuma, que acha que ela é totalmente independente, como que ela vai reconhecer ou como que ela vai ter compaixão pela fraqueza dos outros?
E as coisas que nos deixam mais constrangido e envergonhado, a quais a gente reluta em compartilhar, são justamente o instrumento que Deus usará com mais poder para curar os outros. A gente falou no capítulo sobre ministérios, que o ministério que Deus quer pra gente é justamente aquele que mais nos feriu, aquele que é mais dolorido pra gente relembrar, que é mais dolorido pra gente falar, porque através do nosso testemunho, Deus vai gerar cura na vida de outras pessoas. Nós poderemos ajudar a Deus nesse caminho de libertar outras pessoas por meio do nosso testemunho, por meio de compartilhar as nossas dores e as nossas fraquezas, né? E em Hebreus 11, 32, 34 vai dizer: não tomarei muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e de todos os profetas. Suas fraquezas se transformaram em forças. Ou seja, Deus é especialista em transformar fraqueza em força, e Ele quer pegar a nossa maior fraqueza e transformá-la em força através dele, né? Ele traz até aqui alguns exemplos de pessoas que que tinham fraquezas muito aparentes e que Deus transformou elas em uma força. Ele trouxe o exemplo aqui de Moisés, né, que por causa do seu temperamento ele tinha essa fraqueza. Por meio dessa fraqueza, né, temperamentacional, ele assassinou um egípcio, ele feriu a rocha que deveria falar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus transformou e o aperfeiçoou em um homem mais paciente da terra. E fala sobre Gideão, que tinha uma autoestima baixa e profunda e muitas inseguranças, mas Deus transformou ele num poderoso guerreiro, né? Ou seja, Deus usa nossas fraquezas para nos transformar, para nos fortalecer também. E o último ponto aqui, deixa eu ver se é o último ou se é o penúltimo. O penúltimo ponto é: compartilhe suas fraquezas de forma sincera. Quanto mais você baixa sua guarda e tira sua máscara e fala sobre suas lutas, mais Deus poderá usar para servir outras pessoas e curar outras pessoas. Ou seja, o nosso testemunho tem que ser compartilhado, tem que ser falado. Nós temos que baixar a nossa guarda e realmente expor nossas fraquezas e como Deus tem nos fortalecido em meio às nossas fraquezas. E Paulo deixava transparecer essa vulnerabilidade em todas as cartas que ele fez. E ele abertamente compartilhava isso para fortalecer os outros. Aqui fala sobre suas falhas, que lá ele vai falar na Bíblia. Quando quero fazer o bem, não o faço, e quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Ou quando ele fala sobre seus sentimentos, eu contei-lhes tudo quanto sentia. Sobre suas frustrações, fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iria sobreviver àquela situação. E ainda sobre seus medos. Quando fui até vocês, estava fraco, amedrontado e trêmulo. Ou seja, nós precisamos compartilhar nossa vulnerabilidade, porque isso irá nos libertar. E ter humildade não é se sujeitar ou negar a nossa própria força, mas ao contrário, é ser sincero a respeito das nossas próprias fraquezas, né? E assim como ele disse, em todas as falhas, em frustrações, os seus medos, ele compartilhou, Paulo compartilhou as suas fraquezas. Isso jamais diminuiu quem ele foi para Deus, porque ele foi sincero em compartilhar suas fraquezas, né? E a pretensão causa empatia. Quando a gente é muito arrogante, isso acaba causando empatia nas outras pessoas. Mas quando a gente é sincero, assim como Paulo foi, quando a gente compartilha com os outros nossos sentimentos, nossos medos, nossas fraquezas, quando a gente se abre abertamente, isso realmente gera um caminho para a intimidade, né? E a qualidade essencial para sermos líderes, para termos um ministério que para servir, né, de forma real, de forma honesta, de forma a influenciar realmente pessoas para o bem, é justamente essa credibilidade que a gente forma quando a gente para de fingir que é perfeito, mas quando a gente realmente vem a ser sincero. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Expor as suas fraquezas não é o mesmo do que ficar reclamando de tudo, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque
quando a gente fala em liderança, quando a gente fala em ministério, a gente não pode ser a pessoa que murmuradora ali no meio dos outros. Nós temos que realmente fazer a diferença, né? Se mostrar ali uma pessoa com credibilidade. Mas quando a gente fala sobre as nossas fraquezas, a gente está expondo, como Paulo disse ali atrás, né, nossos sentimentos, igual quando ele expõe seus medos, né? Quando fui até vocês, estava fraco, amedrontado e trêmulo. Ele não está murmurando, ele está apenas testemunhando e como Deus transformou tudo isso na vida dele. A gente tem que ter muito cuidado para não cair nessa fala sincera em murmuradores, tá? Fiquem atentos a isso. E por último, a gente tem que se gloriar em nossas fraquezas, né? Paulo vai dizer: vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Em vez de se apresentar como um ícone de invencibilidade ou de autoconfiança, nós devemos se apresentar como um troféu da graça de Deus sobre a nossa vida, de como Deus nos transformou, de como Deus ainda nos transforma e nos aperfeiçoa dia após dia, né? Deus também pode transformar uma virtude em uma fraqueza, a fim de nos usar ainda mais, né? Ele dá o exemplo aqui de Jacó, que era um manipulador e que conspirava e fugia das suas consequências, ou seja, ele vivia fugindo, né? E certa noite, quando ele lutou com Deus, ele falou para Deus: não te deixarei ir, a não ser que você me abençoe. E Deus lhe abençoou, e Deus respondeu: tudo bem, mas então lhe deslocou a articulação da coxa. E o que significa isso tudo, né? Deus tocou no ponto forte de Jacó, essa parte do músculo da coxa é o mais forte do nosso corpo, e o transformou em uma fraqueza, ou seja, daquele dia em diante Jacó passou a mancar para que jamais voltasse a fugir. Ele jamais poderia mais fugir das consequências das coisas que ele fazia. E dessa forma, isso forçou a depender de Deus, quer ele desejasse ou quer não. Ou seja, uma virtude dele, uma força dele foi transformada em fraqueza para que ele pudesse realmente depender de Deus e voltar os olhos para Deus. E se você quer que Deus o abençoe e o use de forma grandiosa, você precisa estar disposto a bancar, desculpa, gente, até o fim dos seus dias, pois Deus usa pessoas fracas, né? Ou seja, nós temos que estar sempre dependentes de Deus, porque só assim Ele poderá se aperfeiçoar em nossas fraquezas. O tema para a gente refletir nesse dia é: Deus opera melhor quando eu admito as minhas fraquezas. Versículo para memorizar: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E pergunta para a gente meditar nesse dia: é possível que eu esteja limitando o poder de Deus em minha vida ao esconder minhas fraquezas? Sobre o que estou precisando ser sincero para poder ajudar outras pessoas. Ou seja, às vezes a gente está escondendo fraquezas e escondendo pontos que Deus está transformando na nossa vida, que Deus está se aperfeiçoando na nossa vida, que poderiam estar ajudando, influenciando, curando, libertando outras pessoas, mas a gente ainda esconde isso pra gente. Que a gente possa nesse dia refletir sobre isso e trazer à tona tudo aquilo que Deus tem mudado em nossa vida, tudo aquilo que Ele tem aperfeiçoado em nossa vida e em que pontos Ele tem trabalhado ao seu favor na sua vida, que você reconhece que não é você, porque ali é a sua fraqueza, mas que Deus tem feito te trazendo força naqueles momentos. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você nesse dia. Espero que realmente que tenha impactado a sua vida, porque como vocês podem perceber, eu ainda não estou muito bem, mas eu decidi trazer isso daqui para vocês de qualquer forma, porque eu tenho certeza que essa sequência de mensagens tem impactado a vida de pessoas. E que você tenha um ótimo e abençoado dia, e espero você aqui amanhã, se Deus quiser, para a nossa próxima mensagem.